Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. O Rafael, duas grandes defesas dele no jogo. Uma estava 0-0 e agora. E os jogadores do São Paulo comemorando muito, como se fosse um título, né? Uma vitória importante que vai tirar o São Paulo aí do sufoco. Vamos ver a sequência do campeonato. 2-0, 2 do Luciano, os 2 gols do primeiro tempo, afasta a defesa do São Paulo, ela vai sobrar lá na ponta esquerda com Ferreirinha, corre pra cima do Léo Maná, Ferreirinha corre, evita a saída pela linha de fundo, vai balançar em cima do Léo Maná, de um lado pro outro, Ferreirinha ganha, balançou, Maná já vai, Maná bobrou no chão, bola na direita, dentro da grande área, por elevação, Hugo sai do gol e pega, vai terminar o jogo, ergue o braço, Anderson Daronco, não há tempo pra mais nada. Terminou do Morumbi, muita festa, parece festa de campeonato. São Paulo! 2 Corinthians! 0, mais uma festa gigantesca do Luciano com os jogadores do São Paulo. Parece que o São Paulo é campeão mundial. Rodolfo, Hernan Crespo invade o campo, comemora. Que é isso? A pressão era tão grande assim, Rodolfo? Pressão era muito grande, principalmente depois do empate contra a equipe do Bragantino, aí jogando em Bragança no meio de semana. E o que a gente consegue observar aqui da cabine é a equipe do São Paulo comemorando bastante dentro do gramado e a equipe do Corinthians, todos os jogadores desolados ali no meio de campo. O técnico Dorival Júnior entrou ali nesse momento no gramado para poder cumprimentar os jogadores da equipe do Corinthians e descer todo mundo junto ali. A gente consegue observar o Dorival cumprimentando os jogadores, membros da comissão técnica e sendo um dos últimos ali a sair do gramado. Torcida São Paulina comemorando bastante aqui no estádio do Morumbi, muita festa, parecendo que o São Paulo foi campeão mundial, parecendo que o São Paulo é campeão da Copa do Mundo. Eles estão comemorando muito aqui no estádio do Morumbi também, né? Ganharam de um clube gigante igual o Corinthians, sem comemorar mesmo. Ô Marcelo, me parece uma comemoração muito semelhante quando o Botafogo ganhou do PSG, cara. Um certo exagero ou não, Marcelo, nessa comemoração do São Paulo? Pois é, Thiago, é difícil falar do torcedor que sente tudo aos nervos da pele, né? A flor da pele, mas é uma vitória importante para o São Paulo que tem um trabalho iniciando agora, né, Thiago? Vamos ouvir aqui o Romero que está falando, vamos ver o que diz o atacante do Corinthians após essa derrota. A gente falou que nesse clássico a gente tem que cuidar muito dos detalhes, né? A gente deixou de concentrar nessa jogada e desligou completamente. A gente tomou esses 2 gols muito rápido e aí em clássico é muito difícil depois da volta. No segundo tempo a gente tentou, mas não alcançou, né? A gente tem que melhorar isso e entrar mais concentrado nesse tipo de jogo. A gente sabe que não pode dar mole porque é um jogo muito parelho e a gente sabia disso. Infelizmente deixamos escapar esses 3 pontos aqui. Romero, como é que foi a conversa no intervalo ali com o Dorival? O que ele pediu para vocês? O que foi conversado com os jogadores? Na volta a gente viu que o Martínez e o Félix voltaram, mas o Memphis não. Então, o que foi conversado? O que aconteceu ali pra troca da postura no segundo tempo também? Não, ele falou para entrar mais ligado no jogo, né? A gente perdeu o controle do jogo, né? No comecinho a gente tentou ficar com a bola, rodar bem a bola, mas depois do gol deles, o primeiro, né? A gente desligou completamente. E só isso, né? Ligar mais, ficar mais concentrado nesses detalhes e tentar virar, né? Tentar virar. As trocas que ele faz é com ele, né? A gente entra para defender a camisa do Corinthians. A gente tentou empatar o jogo, mas infelizmente a gente vai derrotado desse jogo. Muito obrigado. Aí o Romero, pegamos carona junto com o Sport TV, né? Nessa entrevista do Romero. Agora o Luciano, autor dos gols, o herói da noite. Definido. Me chamou muita atenção a vibração do São Paulo, do banco de reservas ali, mesmo depois de você ter sido substituído, vibrando a cada lance, o time muito concentrado. Por aí, passou por aí a conversa com o Crespo nesses últimos dias? Sim, sem dúvida. A gente sabe que sempre quando troca o treinador é ruim, né? Mas aconteceu. A nossa vibração é porque a gente precisava dessa vitória, cara.
Ontem os torcedores foram lá no nosso CT e mostraram apoio. E eu lembro que eu falei que clássico a gente não joga, clássico a gente ganha. E que a gente ia estar junto até o final, e hoje eles fizeram uma festa linda. Essa vitória, tenho que agradecer a Deus, agradecer meus familiares, minha esposa, minhas filhas e a torcida que eles merecem. Troca treinador e o Luciano sempre segue jogando. Eu queria que você falasse sobre essa sua trajetória, essa sua história no São Paulo, o que representa essa camisa e esse povo para você? Cara, eu falei pro rapaziada ontem também que quando eu cheguei aqui em 2020, ninguém acreditava, né? Fui criticado, tive que escutar bastante coisa e tô aí. Tô devagarzinho, tô construindo um pouquinho de história, né? Espero ainda viver muito disso aqui, né? Agradecer o apoio da torcida que sempre me apoia. Tem uns que criticam, eu também entendo, porque eu não vou estar bem sempre, mas é seguir, cara. Quinta-feira tem outra decisão, espero que nosso time vá para Caxias, faça uma grande partida e saia vitorioso. Rapidinho, quantos quilos saíram das suas costas depois de hoje, depois dessa vitória? Mano, acho que nossa equipe precisava dessa vitória. A gente jogou bem contra o Bragantino, principalmente no primeiro tempo. A gente deixou escapar ali por erros pontuais e hoje nossa equipe estava bem concentrada, graças a Deus, saiu os 3 pontos. Agora é seguir que tem muita coisa pela frente. Tá aí o Luciano falando nessa saída. Marcelo, desculpa, pode concluir. Não, Thiago, é legal até ouvir a fala do Luciano de como esse time estava estagnado com o Zubeldia, né? Então, eles vivem uma expectativa agora de encontrar o bom futebol com um personagem já conhecido da torcida do São Paulo, que é o Hernan Crespo. Então, tu percebe até na postura corporal dos jogadores durante o jogo, como eles estão querendo, eles chamam a torcida o tempo todo, para tentar uma sequência de futebol, né? O Crespo deu azar de pegar logo de cara o Flamengo no Maracanã e depois o Bragantino, que é um time encrespado, mas é um time que está querendo evoluir e tende a crescer aí na sequência do campeonato, o LF. Thiago. Pois não, Caetano. Só um detalhe, assim, você cobre futebol europeu, né, principalmente, e é outra cultura, e não tem como negar a cultura do futebol brasileiro, que tem... O jogo é resolvido ali nas 4 linhas, mas a gente tem um outro aspecto cultural no nosso futebol. E assim, a imprensa, ela às vezes tenta minimizar por conta da bandidagem que a gente tem na torcida organizada. Isso não é o ponto, eu não estou trazendo mérito para a organizada. Mas é importante os jogadores ter o contato com a torcida. Eu não sei qual que foi o teor da conversa da Independente com a equipe do Corinthians, eu não sei se foi cobrança agressiva, se foi apoio, não é esse o ponto. Mas a imprensa ela tem que parar de amenizar algumas coisas. Como foi a conversa com o Crespo? Conversa com o Crespo como conversou a vida inteira com o Zubel Dias, conversou com o Diniz, conversou com o Dorival. E sim, tem uma importância conversar com a torcida, sim. Volto a repetir, não estou falando da questão da torcida ir lá no CT para bater, para cobrar de forma agressiva. Mas é importante. Você lembra, Thiago, quando o Corinthians abria o treino antes dos jogos contra o Palmeiras, você lembra disso? Sim. E você lembra como fazia diferença do Corinthians, como o Corinthians entrava nos clássicos, às vezes com um time inferior ao do Palmeiras, mas entrava e conseguia vencer jogos. Eu não estou falando que esse é o ponto essencial, não estou falando que isso ganhou o jogo, mas é importante sim. Às vezes o jogador ele entra numa bolha tão grande, mas tão grande, de proteção, de direção, da diretoria, uma proteção tão grande do treinador, e a gente sabe como está aqui no Brasil, os treinadores tentam blindar o vestiário e às vezes até fugir um pouco da realidade com coisa que acontece com o Palmeiras, e acaba se distanciando do torcedor. O torcedor quem tem que ir pro campo incentivar. Isso aí faz todo o jogo. O estádio do São Paulo, se pegar a média de público do estádio do São Paulo, é sempre mais de 35 mil torcedores. Como é do Flamengo, como é do Palmeiras, como é do próprio Corinthians. É uma média absurda e não muda nada. Mas assim, eu não estou falando que foi o ponto essencial para a vitória. E eu volto a repetir, não estou dando crédito à torcida e não acho que a torcida tem que ir lá para bater, para brigar. Mas eu acho que às vezes é importante sim essa aproximação do torcedor com os jogadores, para ele sair um pouco da bolha, para sentir o que o torcedor sente, né? Às vezes eu acho que o jogador ele fica vive num mundo paralelo.
E ele não sabe da dificuldade do torcedor para ir para um estádio. Hoje, o Rodolfo tá lá no estádio. Eu tô aqui em São Paulo. Tá um frio, desculpa a palavra, um frio da porra aqui em São Paulo. E o ingresso para ir no estádio não é barato. O Morumbi é um estádio longe, não é um estádio perto, não é um estádio tão... Hoje tem metrô, tudo bem, é mais fácil você chegar no Morumbi, mas não é um estádio tão próximo para chegar. E é muito caro para pagar estacionamento, para você pagar uma alimentação. O jogo é 9 horas da noite. Então, assim, tem que sentir o torcedor, sim. E esses 30 jogadores, torcedores que foram lá, volto mais uma vez e pedir para não me interpretar errado. Essa questão de ir lá, em vez de CT, não. Mas às vezes abriu esse espaço para o torcedor conversar com o jogador e o jogador sentir um pouquinho na pele como que é a vida de um torcedor aqui no Brasil é importante. O São Paulo hoje, eu garanto para você, poderia ter vencido sem a torcida ter conversado com esses caras. Mas eu aposto que eles não teriam vibrado tanto, sentido tanto essa vitória como eles sentiram. Então, isso cabe uma reflexão para as outras equipes, abrir um treino para o torcedor, fazer um treino aberto e trazer o torcedor mais para perto, porque o aspecto cultural do futebol brasileiro é diferente da Europa. Sérgio Ropelli, saída do Romero ali, a repórter fez uma pergunta meio capciosa, ele saiu pela tangente sobre o Depay, né? Olha, Thiago, muitas coisas, e ele percebeu que tá começando a respingar nele, tá começando a cair para cima dele, essas cobranças, e aí ele se defendeu soltando dessa forma. A diretoria me prometeu 4 jogadores e até o momento não chegaram a nenhum. Mas não vai chegar, não tem dinheiro, não adianta. O soldado me prometeu. Cara, quando você vai atingir um clube, você tem que ver qual que é o cenário do clube, qual que é a realidade do clube. O Corinthians está errado, concordo, mas o Dorival também não tem jogar isso na mesa e falar, me prometeram. Ele sabe da realidade do Corinthians, o Corinthians não tem. O Thiago acabou de falar, e é um corintiano falando, para falar que a gente nós estamos pegando no pé, é um time que na beira da falência. E ele não sabia da realidade? De verdade, se eu sou treinador do Corinthians hoje, eu pego o boné e vou embora, porque o Corinthians hoje é um precipício, você está na beira do precipício, o Corinthians... A tendência é piorar, o Corinthians não tem perspectiva de melhora nos próximos meses, é um caos o time do Corinthians, é um treinador que se une a isso, ele está sendo conivente, e ele aí só pensou na questão financeira. A instituição Corinthians hoje é uma instituição falida. Então, a minha opinião aqui para finalizar, o que eu acho? Depois da torcida soltar essa nota, vai ter protesto na quinta, tem o jogo contra o Cruzeiro na quarta. O cargo do Dorival Júnior vai depender da vitória contra o Cruzeiro. Se o Corinthians perder, o Dorival não fica no Corinthians. E a minha opinião, o Corinthians vai primeiro atrás do Tite novamente e depois atrás do Vojvoda. Se o Corinthians não ganhar do Cruzeiro, Dorival, ou ele vai sair, ou vão demitir ele, mas ele não vai ficar no Corinthians. Bom, e se isso acontecer, a gente escolher o pior e o melhor em campo, já vou avisar. O Corinthians não tem como mandar o Dorival embora, não tem condições. São 3 milhões por mês. 3 milhões por mês e o contrato até o fim do ano que vem. O Dorival não vai pedir demissão. Mas é o seguinte, o Corinthians não tem presidente e eles estão fazendo com o Corinthians o que eles querem. Então o Stabile, ele sabe que só vai ficar no Corinthians como presidente até o dia 9 de agosto, que é quando vai ter o impeachment. Para ele é muito simples fazer o que o Duílio fez, o que o Augusto fez agora, que sabia que ia ter o impeachment. Mas ninguém vai aceitar, Rodolfo. O Tite não vai aceitar, o Tite não vai aceitar, o Vojvoda não vai aceitar. Ninguém quer pegar o Corinthians hoje. Vamos ver, né? Esse é o outro contraponto. Vamos lá, escolher o pior em campo. 2 São Paulo, 0 Corinthians, no Morumbi. Agora você vai saber, na opinião da equipe Futebol na Canela, quem foi bom, ótimo, regular ou péssimo, o pífio e o patético do jogo.
Dorival Júnior, o grande responsável por escalar Félix Torres como lateral direito. Sérgio. Memphis Depay. Rodolfo. Félix Torres. E você, Caetano? Félix Torres, apesar de ele estar também jogando como bandido numa posição que não é dele, mas também, aí eu entendo o Dorival, né? Você olha pro banco, você tem um Léo Maná, olha como o Léo Maná, a vergonha que ele passou, ele caiu como você narrou, nem uma abóbora no campo. O Léo Maná não tem condição de jogar no Corinthians, escala o Félix Torres, mas não tem como passar pano pra ele. Eu fico com o Félix Torres. Agora vamos escolher o melhor em campo. E agora, na Rádio Futebol na Canela, você vai conhecer o melhor jogador em campo. A equipe da Rádio Futebol na Canela vai eleger o craque do jogo e o escolhido vai levar o troféu. Marcelo da Silva, o professor. Marcelo da Silva. Luciano, 2 gols, levou o time nas costas, Sérgio. Neymar, Luciano. Rodolfo. Luciano. Caetano. Luciano, o Neymar jogou hoje, Sérgio? Eu não vi o jogo, eu tava trabalhando. Eu só vi que o Neymar, eu só vi que na hora que tava 2-0 pro Mirassol, o Neymar sendo xingado pela torcida, passou a mão no símbolo do Santos e pediu pra torcida calar a boca. Em seguida, o Mirassol fez o terceiro. Parabéns, Mirassol. Gigante, maior que o Santos. Rodolfo, um abraço. Até a próxima. Abraço, meus amigos. Muito obrigado. Muito frio aqui em São Paulo. Vamos pra casa descansar, que amanhã tem mais. Allianz Parque, Palmeiras e Atlético Mineiro. Sérgio, um abraço, até a próxima. Um abraço, Thiago, até a próxima. 2-0 Galo amanhã. Caetano, um abraço, amanhã, 10 da manhã, na PADV, KDV, INV e HFUC. Abraço, o Sérgio levou pro coração. Abraço, Chagão. Final de semana eu tô trabalhando mais do que a oposição do Corinthians, viu? Bom descanso. Valeu, galera. Obrigado, galera da Sintonia Campeã, da Rádio PADV, KDV, Futebol Interior, Ed Pires Esportiva, Rádio Web Regional, todos os nossos parceiros aqui deu São Paulo. 2 para o São Paulo, 0 para o Corinthians. Grande abraço, eu volto segunda-feira, 10 da manhã, horário de Brasília. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.